Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a geração de sinal dente de serra. Tá? Então, os objetivos da aula são os seguintes: conceituação sobre a geração do sinal dente de serra, análise técnica das formas de onda para o circuito, definição matemática das equações para esse tipo de circuito e exemplo de cálculo. Muito bem. Então, nós temos aqui a definição, né? Uma onda da tensão dente de serra tem a forma indicada na figura ao lado, certo? Então, nós temos aqui a imagem, né? Essa imagem ela tem uma carga linear de tensão e um decaimento que também é linear. A elevação da tensão é linear e com o tempo de subida Ts. Tá? Então, nós temos aqui a origem, Ts até o valor de pico, normalmente chamado de tempo de traço. Né? Tem a ver com o dente de serra do osciloscópio. Né? Então, o dente de serra lá do osciloscópio, ele tem lá o tempo por traçado, né? Para essa linha aqui. Nós temos aqui o período de decaimento, né? Que é dito aqui, muito maior que o tempo de descida. Né? Então, nós temos esse decaimento, conhecido como o tempo de descida, em geral, denominado tempo de retraço. Então, traço, retraço, traço, retraço. Muito bem. Então, aqui falando um pouco da carga do capacitor, né, que ele é utilizado nesse tipo de circuito também. Então, vamos lá. Pode-se obter uma forma de onda dente de serra de vários modos, todos eles baseados na maneira como o capacitor se comporta enquanto está sendo carregado. Se o capacitor se carrega por meio de uma resistência, né, que nós vimos na aula passada, era uma resistência iniciada com o capacitor, a tensão cresce exponencialmente, que era a formulinha da aula passada, pois a corrente de carga sobre o capacitor não é constante. Se a carga é feita por uma corrente constante, ou seja, 2 mA, sempre 2 mA, desde o ligar ou desligar o circuito, a tensão varia linearmente com o tempo. Tá? Então, nós vamos ver aqui um circuito genérico, né? Nós temos um gerador de corrente e um capacitor. A tendência é que essa corrente constante, ao carregar o capacitor, gere uma tensão que tem aí um comportamento linear. A forma de onda seria essa daqui, ó, tá? Então, nós temos uma forma de onda aqui indicada, que é I dividido por C, né? No caso aqui nós temos o mesmo capacitor e trabalhamos com I1 e I2. Tá? Quando a corrente I ela é menor para o mesmo capacitor, né? Para a mesma capacitância, nós temos aqui uma determinada inclinação. E essa inclinação traz aqui um certo período, né? Período de tempo. Então, se eu tenho corrente pequena para uma certa capacitância, o período de tempo é elevado. Agora, se eu tenho uma corrente que ela é maior para o mesmo capacitor, o que acontece? A reta ela apresenta um coeficiente linear maior, certo? Então ela vai ficar mais inclinada, tendendo aqui ao eixo vertical, e não tanto ao eixo horizontal, né, como essa primeira. Se isso acontece, né, nós temos o espelhamento aqui do período no eixo do tempo. Então, ao aumentar a corrente para uma mesma capacitância, nós temos que o período diminui. Se o período diminui, a frequência acaba aumentando, porque a frequência é o inverso do período. Certo? Muito bem, então partindo aí para a formulação do circuito, nós temos que a fórmula primária para o capacitor é a corrente igual a capacitância vezes a variação da tensão no tempo. Né? Agora, se nós tivermos aí, sendo levado em consideração que a corrente ela é constante, a tensão no capacitor ela vai ser a corrente dividida pela capacitância vezes o tempo. Muito bem. Essa expressão apresenta uma reta, né, em que I sobre C é a inclinação da reta, ou o coeficiente angular da reta. Então, nós temos aqui uma variação de tensão em função de uma variação de tempo que multiplica a corrente sobre a capacitância. Agora, é aquela história, né? A tensão no capacitor é o valor final, que seria o valor de pico, menos o valor inicial, que é o valor de vale. E esse valor de vale vem lá do nosso JT.
E o variação no tempo é a mesma coisa, né? O valor inicial, que é quando eu ligo o circuito, né, instante zero, e o valor final, que é justamente o período da onda. Tá? Então, período menos zero e aqui valor de pico menos valor de vale. Se eu substituir aqui nos deltas, né, delta de tensão e delta de tempo, nós teremos algo similar a isso. Fazendo aqui um modelo matemático, né, essa capacitância está dividindo, passo por lá multiplicando, eu quero isolar o T, a corrente está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós teríamos a formulinha final, né, para um circuito dente de serra, sendo essa daqui, onde o período do sinal é a capacitância vezes o valor de pico menos o valor de vale dividido pela corrente, que no circuito ela será constante, certo? Então, olha que difícil, hein? O nosso circuito, o oscilador de relaxação, da aula passada, tinha um resistor aqui, né? Só que agora eu vou trocar o resistor por uma fonte de corrente, tá? Fonte de corrente, ela tem um circuitinho aí específico, né? A gente vai ver mais adiante. Mas hoje nós vamos trabalhar apenas com esse circuitinho aqui, tá? Então nós temos uma fonte de corrente ideal, onde essa corrente é constante, gera carga no capacitor, ele vai carregar de forma linear, atingir o valor de pico, o JT conduz, gera aquele pulso aqui, né, no resistor de base 1, em função da nossa relação intrínseca, né, do JT. Então nós temos aquela história, né, o crescimento parte de zero inicialmente, porque o capacitor está descarregado, um curto-circuito, vai até o valor de pico, depois ele vai tentar voltar a zero, mas o JT fala, não, chegou no vale, então eu já vou abrir o circuito, né? Ele entra em estado de bloqueio, volta a carregar o capacitor de forma linear, porque a corrente é constante, chega no vale, pico, vale, só que aqui nós temos um dente de serra, né? Perceba que se parece com um dente isso daqui, né? Então, temos aí o período definido, né? Que seria aqui da ponta do dente até a ponta do outro dente, ou seja, do valor de pico da tensão ao valor de pico da tensão no próximo dente. Então, esse é o período. Em que o eixo vertical tensiona o capacitor e o horizontal tempo, né, como sempre. Certo? Esse período vimos ali anteriormente, que foi modelado matematicamente como sendo a capacitância valor de pico, menos o valor de vale, dividido pela corrente, onde esses valores aqui eles estão intimamente ligados ao JT. Nós estudamos o JT, né, vemos essa característica, né, dos componentes, então que seria aqui o valor de pico, valor de vale, resistência da interbase. Já estudamos aqui relação também do emissor, né, que tem aqui como se fosse um diodinho. Então nós vimos bastante, né, características. Agora essa parte de modelamento para um circuito dente de serra é bem mais simples do que para o oscilador de relaxação. Beleza, turma? Então aqui eu partindo para o exemplo de cálculo, nós temos o seguinte. Considerando o circuito gerador de sinal dente de serra, que é este daqui, esse circuito tem aí um JT de relação intrínseca de 0,62, uma tensão de vale que é de 2 volts. Né? Então, o capacitor está lá no pico, chega no vale, chegou em 2 volts, ele volta a se carregar. Para esse circuito, pede-se então, para determinar os parâmetros, né? Os parâmetros abaixo aqui. No item A nós temos como pedido a tensão de pico no capacitor, então qual seria o VP, né, para esse tipo de circuito, esse capacitor de 22 micro. Período do sinal gerado, então qual o período para 2 mA e uma capacitância aqui de 22 microfarads, e a frequência do sinal, né? A frequência é sempre aquele conceito, é o inverso do período. Então aqui nós temos aí o circuito, né? Todos os parâmetros dados, tensão de alimentação 10 volts, corrente de carga constante em 2 mA, capacitor que suporta aí uma carga aí equivalente a 22 microfarads, e temos a relação intrínseca do JT, né? Então, com essa relação intrínseca, nós podemos determinar o valor de pico. Então, o valor de pico aqui seria a relação intrínseca vezes o valor da fonte. Isso daqui, tranquilinho, né? 0,62 vezes 10. 0,62 vezes 10 equivale a 6,2 volts, tá? Essa daqui seria a tensão de pico que o capacitor deve atingir, né? Então, ele vai... A carga dele é linear, vai subindo, subindo, atingir o pico. Aquele pico é de 6,2 volts.
Isso daqui é muito interessante com o osciloscópio, né? A gente vai ver posteriormente se tudo der certo aí. Então nós temos agora o cálculo do período, que é tranquilo também para esse caso, né? Não tem aquela formulinha que leva em consideração exponencial, número neperiano, né? O número de Euler, que é mais tranquilo, uma relação linear, porque o crescimento é uma reta. Então nós temos que o período é a capacitância vezes o valor de pico, lá do nosso circuito, menos o valor de vale, né? Relacionado ao JT. Dividido pela corrente, temos aqui a substituição dos dados, 22 micro, 22, 10 a menos 6, tensão de pico 6,2 menos 2, que seria a tensão de vale, corrente do circuito 2 mA, então 2, 10 a menos 3. Fazendo a continha, temos que o período é de 46,2 milissegundos. Ah, professor, e se eu quisesse um período de 10 milha? Você projeta, né? Não tem muito segredo. Você tem aqui o capacitor, você tem aqui a corrente, tem o seu JT, o JT ele vai ter uma relação bem definida, em geral você vai ter um valor de fonte também bem definido, e provavelmente esse gerador de corrente aqui ele vai ter uma corrente definida também. Daí você pode projetar em função da capacitância que você quer para aquele período de projeto. E por fim nós temos a frequência, daí fica facinho, né? Pedaço de bolo, você vai lá, ó, frequência, 1 dividido por período. Putz, período eu já tenho, é só fazer 1 sobre isso? 1 dividido por 46,2 10 a menos 3, que seria o milho, né? É 433 Hz. Então você vai ter 433 vezes um dente de serra completo dentro de 1 segundo. É bastante, hein? É bastante dente. 433, meu Deus, é dente pra caramba dentro de 1 segundo. Tá certo, turma? Isso daqui não tem muito segredo. Acredito que essa questão de cálculo para esse tipo de circuito é muito, muito tranquilo. Veremos mais adiante, um pouco mais detalhado esse gerador de corrente. Provavelmente vocês não viram nada parecido, porque esse gerador de corrente ele trabalha com um transistor, tá? Então, na verdade, é um transistor associado a um outro tipo de transistor, porque ambos são transistor, né? O JT, a definição vem de transistor de unijunção, né? Então, o JT porque é do inglês, o unijunction transistor, né? E nós temos o bipolar, né? Que ele é utilizado em função daquelas curvas de coletor em relação à base, então você consegue uma certa corrente, um certo nível de corrente para aquele tipo de transistor e manter essa corrente constante, né? Sempre operando ali no coletor. Então a gente vai ver isso mais adiante, né? Na próxima aula mais precisamente. E a aula de hoje foi um pouco mais curta, né? Acredito. E mais simples também, né? Porque já tínhamos aí aquele conceito inicial do oscilador de relaxação. A única questão é que ele carregava com uma exponencial, esse daqui ele carrega com uma forma de onda que é uma reta, né? Pô, mas para que interessa isso daí? Então, se você tem, por exemplo, um circuito buck boost, que é um conversor conhecido como chopper, não é chopp, tá, de cerveja, é chopper, que é conversores moduladores de corrente contínua. Ele é utilizado para fazer o controle de linearidade da frequência, que está sendo chaveado os transistores, daí pode ser o JT MOSFET, daí GBT, e daí você vai ter ali uma certa frequência de chaveamento e gera-se um nível de tensão na saída de corrente contínua, modulada, obviamente vai ter ali um certo ripple, em função ou de um indutor, ou de um capacitor, ou de ambos, relacionados ao conversor buck, que ele abaixa a tensão numa carga, em função da tensão de entrada mantendo a mesma relação de potência, o que não acontece no divisor resistivo, por exemplo. E nós temos o boost, né, que ele pega a tensão de entrada, por exemplo, 10 volts, e se eu quiser uma tensão de 20 volts na saída, ele vai jogar 20 volts na saída modulado. Então você vai ter 20 volts com certo ripple em função daquela tensão de entrada. Falando apenas de corrente contínua e de uma aplicação, né, desse sinal tipo dente de serra. Agora, para nós, lá na parte de controle de potência, né, eletrônica industrial de potência, nós temos que é necessária a geração de um pulso para o SCR ou para o TRIAC. E o JT ele faz isso para nós, né, só que ele tem uma relação intrínseca não muito
como eu posso dizer, não muito flexível, né? A gente não tem nenhum controle em relação a isso, portanto iremos estudar na sequência também um outro componente conhecido como PUT, tá? Não é, eu tô criando umas piadinhas, não é aquele presidente da Rússia, né? Alguém aí vai entender a piada. Mas é um transistor de unijunção que é programável, por isso que é PUT, tá? Então as piadinhas de uns professores aí mais experientes que a gente vai, a convivência vai pegando, né? Mas vamos lá. E a gente vai acabar estudando esse componente também, e ele é muito mais flexível, porque a relação intrínseca a gente pode trabalhar em função de dois resistores, então deixa de ser intrínseca, porque é que nem o elemento semicondutor, ele pode ser intrínseco ou extrínseco, né? Extrínseco é quando eu coloco um outro elemento químico e mistura com aquele intrínseco, que é o elemento em si, né? Se é o silício, o elemento intrínseco é o silício. Então, nós poderíamos programar daí, né, a relação ali das resistências de base através de resistores. Então é isso, turma. Não tem. Já estamos aí nos 16 minutos. Eu falo bastante, né? Em um curto espaço de tempo, então eu acredito que vocês aí terão bastante informação já para assimilar nessa aula. E obviamente, como sempre, deixo uma lista de exercícios. Quem tiver algum tipo de dúvida pode entrar em contato via chat, mandar áudio, foto, né? Muitos aí resolvem, tiram foto e encaminham para mim, se tiver algum tipo de dúvida. Obviamente que eu não vou dar resposta, né? Mas eu encaminho aí para uma solução aí dentro dos conceitos passados na aula. Tá certo, turma? Grato mais uma vez pela atenção de todos. Bons estudos, né? E até a próxima.